Você está ouvindo o Padrão de Getsêmani, dia 6. Sabedoria e direção. Eu sou o pastor Caio Leonardo e hoje você vai declarar sobre algo que a maioria das pessoas nem se atreve a pedir. Não por falta de necessidade, mas porque, no fundo, existe uma voz que diz que sabedoria divina é para os grandes, para os pastores, para os teólogos, para quem passou a vida dentro da Bíblia. Não para você. Não para a situação comum que você está vivendo. Hoje essa voz para, porque Tiago 1:5 diz com todas as letras que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, livremente, de boa vontade, sem censura, a todos, incluindo você. Hoje, você chegou ao dia 6, o penúltimo dia do ciclo, e eu quero que você perceba o terreno que foi construído até aqui. 5 dias, 5 declarações, 5 áreas da sua vida que agora tem a palavra do Pai plantada sobre elas. No dia 1, você se posicionou. Filho, filha, o fundamento sobre o qual tudo mais foi construído. No dia 2, você decretou provisão, a abundância do Pai liberada sobre a sua vida financeira. No dia 3, você declarou cura, o seu corpo entregue nas mãos do Criador. No dia 4, você trouxe os rostos que você ama e declarou que o amor de Deus já entrou onde havia silêncio e ferida. No dia 5, você estabeleceu fronteiras, cobertura sobre a sua vida, a sua mente, a sua casa, os seus filhos. 5 pilares, 5 áreas cobertas. E agora, no dia 6, você vai declarar sobre algo que vai conectar todos esses pilares. Porque de nada adianta ter provisão se você não sabe como movimentá-la. De nada adianta ter saúde se você não sabe que decisão tomar sobre o tratamento. De nada adianta ter família restaurada se você não sabe como agir naquele relacionamento. De nada adianta ter proteção se você não sabe qual caminho seguir. A sabedoria é o que une os pontos. É o que transforma bênção em propósito. É o que faz o filho não apenas receber a herança, mas saber o que fazer com ela. Deixa eu te perguntar algo. Você tem alguma decisão que está carregando há tempo demais? Algo que você já analisou de todos os ângulos possíveis? Que você já conversou com pessoas de confiança? Que você já orou pedindo clareza? E ainda assim, quando você olha para frente, tem uma névoa, uma espessura que não deixa ver o próximo passo com segurança. E aí você fica paralisado entre o medo de errar se avançar e o peso de continuar parado onde está. Essa névoa tem várias formas. Para alguns, é uma decisão de carreira, uma proposta que chegou, mas que não parece completamente certa. Uma oportunidade que assusta exatamente pelo tamanho que ela tem. Ou a falta de oportunidade que dói porque você sente que foi feito para mais, mas não sabe como sair de onde está. Para outros, é uma decisão de relacionamento. Se continua ou se vai. Se perdoa ou se afasta. Se reabre aquela porta ou se aceita que ela ficou fechada. Para outros, é uma decisão sobre a saúde. Qual tratamento escolher? Qual médico confiar? Se aceita o que foi dito ou busca outra opinião. Para outros, é uma decisão sobre os filhos, a escola certa, a cidade certa, a hora certa de soltar ou de segurar um pouco mais. Cada uma dessas decisões carregadas por tempo demais vira um peso que começa como dúvida e vai se transformando em ansiedade. E a ansiedade é uma das ferramentas mais eficientes que o inimigo tem, porque a ansiedade não destrói, ela só paralisa. E filho paralisado não avança sobre a herança. Fica parado na beira da terra prometida, olhando para o que poderia ser sem dar o passo que atravessa. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém te disse ainda. A névoa não é sinal de que Deus está escondido. É sinal de que você ainda está operando só pela visão humana. E visão humana tem limite, tem ângulo morto, tem distância máxima. Mas a sabedoria que vem do alto não tem ângulo morto, não tem distância máxima. Ela vê o que você não consegue ver. Ela conhece o final antes do começo. Ela sabe o que está além da curva que você ainda não dobrou. E quando você declara a abertura para essa sabedoria, a névoa começa a se dissolver. Não toda de uma vez, mas o suficiente para você ver o próximo passo. E o próximo passo é tudo
que você precisa. Tem um versículo que eu voltei centenas de vezes depois de Jerusalém. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu sei que você já ouviu esse versículo, provavelmente desde criança, mas eu quero que você ouça ele diferente hoje. Não como promessa bonita para colocar no porta-retrato, como instrução operacional de como a sabedoria divina funciona. Olha o que ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Todo, não a maior parte, todo. E isso significa que a parte de você que ainda quer controlar o resultado também precisa confiar. A parte de você que fica fazendo cálculos às 3 da manhã também precisa confiar. A parte de você que pede a opinião de todo mundo porque no fundo não quer ser responsável pela decisão também precisa confiar. Todo o coração. Depois ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E aqui está a armadilha que destrói mais decisões do que qualquer outra coisa: entendimento humano. Não porque entendimento humano é inútil, mas porque ele é incompleto. E decisão tomada com informação incompleta raramente chega onde precisa chegar. Você já tomou uma decisão que parecia perfeita na lógica e foi um desastre? Já recusou algo que parecia errado na lógica e depois descobriu que era exatamente o que precisava? É porque a lógica humana tem teto e o Pai que fez o universo opera além do teto. E então o versículo fecha com a promessa mais prática que existe: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará. Futuro. Processo. Não é uma iluminação instantânea que cai do céu com todas as respostas ao mesmo tempo. É um endireitamento progressivo. O Pai vai ajustando o caminho à medida que você caminha reconhecendo. Passo a passo. Veredas, não autoestrada. Veredas. Caminhos menores, mais íntimos, que só quem caminha de perto consegue ver. Te contar sobre a Júlia. Júlia tinha 43 anos, professora universitária há 15 anos numa instituição que ela amou por muito tempo. Mas nos últimos 2 anos, algo tinha mudado ali. A instituição tinha mudado. E ela acordava toda manhã com aquela sensação de estar no lugar errado. Não claramente errada, só levemente desalinhada. Como o sapato que foi do tamanho certo por anos e de repente começa a apertar. Ela tinha recebido 3 propostas diferentes em 18 meses. Uma para outra universidade, uma para uma empresa privada de educação, uma para criar um projeto próprio que ela carregava no coração há anos, mas nunca tinha tido coragem de começar. E ela ficou paralisada entre as 3, analisou cada uma. Fez planilha, consultou amigos, consultou a família, consultou até um coach e quanto mais analisava, mais a névoa aumentava. Quando ela chegou até mim e eu ensinei o padrão dos 7 dias, ela me disse depois que o dia 6 foi o que quebrou o ciclo. Não porque a declaração deu uma resposta imediata, mas porque quando ela declarou abertura para a sabedoria do Pai e soltou o controle do formato da resposta, ela foi lavar a louça 2 horas depois, e no meio da louça, um pensamento surgiu com uma clareza que ela descreveu como absurdamente simples. O projeto próprio, agora, não veio com relatório detalhado, não veio com plano de negócios, veio com aquela certeza que não precisa de argumentos para ser reconhecida. Ela me ligou e disse: pastor, eu passei 18 meses pedindo a Deus uma resposta elaborada. E Ele me deu a resposta simples que eu precisava, na frente da pia. Hoje, o projeto dela alcança mais de 12.000 pessoas. E ela fala que nunca na vida sentiu tão claramente que estava no lugar certo. Eu conto a história de Júlia não para criar uma expectativa de como a sua resposta vai chegar. Pode vir na louça, pode vir num sonho, pode vir numa conversa que você não estava esperando. Pode vir numa página de livro que se abriu no momento certo. O Pai
fala de formas variadas, mas sempre fala para quem declara abertura para ouvir. E tem uma última coisa que preciso te dizer antes de prepararmos o ambiente. Existe um tipo de paralisia que não é falta de sabedoria, é medo de ser responsável pela decisão. É mais confortável esperar uma voz do céu que diz exatamente o que fazer, do que tomar uma decisão com as informações que você tem e confiar que o Pai vai endireitar a vereda ao longo do caminho. Mas o Pai não substituiu o seu livre-arbítrio por uma marionete. Ele quer parceria. Ele quer que você ande. E enquanto você anda reconhecendo-o, ele endireita. Isso significa que às vezes a sabedoria divina não vem antes da decisão. Vem durante, você dá o passo com o que tem. E o Pai ajusta, e ajusta, e ajusta até você chegar onde precisa estar. Mas o passo precisa ser dado. Antes da declaração, preciso que você pense no que está carregando, a decisão que está em aberto, o caminho que está nebuloso, a pergunta que você já fez tantas vezes que começa a achar que não tem resposta. Nomeie isso agora, em silêncio, não com palavras elaboradas, só o tema: carreira, relacionamento, saúde, filho, negócio, mudança. Qualquer que seja o nome da névoa que você está carregando, coloca isso diante do Pai agora, não como queixa, como entrega. E agora, solte o formato da resposta. Porque a maior barreira entre você e a sabedoria divina é a exigência de que a resposta chegue do jeito que você imaginou, do jeito que a lógica autorizou, no prazo que você estipulou. Solte o formato, não a pergunta. A pergunta pode ficar. O Pai aguenta a pergunta. Mas o formato da resposta precisa sair das suas mãos. E tem algo mais que quero que você faça. Lembra de uma vez na sua vida que o Pai deu direção de um jeito que você não esperava? Uma coincidência boa demais para ser acidente. Uma porta que se abriu sem você bater. Uma conversa que chegou no momento exato. Lembra de uma, só uma. E lembra que o mesmo Pai que fez isso uma vez pode fazer de novo. É o mesmo Pai, a mesma sabedoria, o mesmo amor que te conduziu antes, está aqui agora. Fique de pé, respira e vamos declarar. Fecha os olhos, pensa nos 5 dias que passaram, no fundamento que foi construído, na identidade que foi estabelecida, na provisão que foi decretada, na saúde que foi declarada, na família que foi entregue, na proteção que foi estabelecida. Agora, sobre esse fundamento, imagina a névoa à sua frente. O caminho que você não consegue ver com clareza. A decisão que está em aberto. A pergunta que você carrega. E agora imagina a luz. Não um holofote que ilumina tudo de uma vez. Uma lanterna. Suficiente para ver o próximo passo. O próximo passo é tudo o que você precisa. E o Pai que conhece todos os passos do caminho vai iluminar o próximo. Com essa imagem no coração, abre os olhos e repete comigo, devagar, com a abertura de filho que sabe que o Pai responde. Pai, eu me posiciono como filho, como filha, e sobre a minha mente e os meus caminhos eu declaro agora: a sabedoria do Senhor é minha, não porque eu a mereço, mas porque o Pai a dá a todos que pedem com fé. E eu peço agora, a clareza do Pai ilumina o meu entendimento. O que parecia um beco sem saída se abre diante de mim. O que estava travado começa a se mover. O caminho que eu não conseguia ver começa a aparecer à minha frente, passo a passo. No tempo certo, eu entrego ao Pai as decisões que me pesam. Eu solto o formato da resposta que eu imaginei e recebo em troca a direção que vem do alto. Não vou mais me apoiar só no meu próprio entendimento. Vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, nos caminhos que eu entendo e nos que eu não entendo ainda. O Pai que conhece o final antes do começo está me guiando agora. A névoa se dissolve, a paralisia se quebra. A resposta que eu preciso já está a caminho, não no meu tempo,
no tempo perfeito do Pai. E o tempo do Pai nunca chega tarde. Minha direção não é um pedido, é uma promessa que recebo agora por fé. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Pode respirar. Você acabou de declarar algo que vai mudar a forma como você toma decisões. Não só hoje, a partir de hoje. Porque quando você declara abertura para a sabedoria do Pai e solta o controle do formato da resposta, você cria espaço. E no espaço que você criou, o Pai pode falar: agora preciso te preparar para como a resposta costuma chegar. Porque se você fica esperando uma voz audível do céu com instruções detalhadas, provavelmente vai perder a resposta que chegou de um jeito diferente. A sabedoria divina tem formas variadas de se manifestar. Às vezes vem como um pensamento súbito de uma clareza inexplicável. Você estava fazendo outra coisa, nem estava pensando no assunto, e de repente, clareza. Quando isso acontecer, não descarte como imaginação. Escreva imediatamente, porque o Espírito Santo costuma falar uma vez com clareza, e depois a rotina do dia engole. Anote. Às vezes, a resposta vem por outra pessoa. Uma conversa que parecia casual, uma frase que alguém disse sem saber o peso que tinha para você, uma mensagem que chegou no momento exato. Quando isso acontecer, não trate como coincidência. O Pai usa vozes humanas. Ele sempre usou, desde os profetas, desde os apóstolos, desde sempre. Fique atento às conversas dos próximos dias com uma atenção diferente, com o ouvido de filho que sabe que o Pai pode estar falando através de qualquer canal. Às vezes a resposta vem pelo caminho que fecha, uma porta que você estava tentando abrir e que simplesmente não abre. Pode ser o Pai dizendo: não é por aqui. E essa recusa, essa porta fechada, é tão direção quanto porta aberta. Não desperdice energia tentando forçar o que o Pai está fechando. Agradeça pela clareza do não e procure o sim que está em outro lugar. E tem um sinal específico que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Quando a sabedoria do Pai chega de verdade, ela tem uma qualidade que a sabedoria humana não tem. Ela traz paz junto, não euforia, não adrenalina. Paz. Aquela paz quieta de quem encontrou o caminho certo, de quem pode parar de procurar porque encontrou. Quando você sentir essa paz sobre uma decisão, preste atenção. Mesmo que a lógica ainda questione, mesmo que as circunstâncias ainda não confirmem, a paz é o sinal do Pai. Mas preciso te dizer algo importante sobre o dia 6 que diferencia ele dos outros dias. Os dias 2, 3, 4 e 5 declararam sobre coisas que já existem: provisão, saúde, família, proteção. O dia 6 declara sobre o que ainda está por vir, sobre o caminho que ainda não foi revelado, sobre a decisão que ainda não tem resposta, sobre o futuro que você não consegue ver. E isso exige um tipo de fé diferente. Não a fé de quem agradece pelo que já tem, a fé de quem confia no que ainda não chegou. Abraham saiu sem saber para onde ia, não porque era imprudente, porque confiava que o Deus que mandou andar conhecia o destino. Você não precisa conhecer o destino para dar o próximo passo. Precisa confiar em quem conhece e confiar que o próximo passo vai ser iluminado quando você chegar nele. Amanhã é o dia 7, o último dia do ciclo. E o dia 7 é diferente de todos os outros, não porque a declaração é mais poderosa, porque no dia 7 você para, você entra em descanso. Não o descanso de quem desistiu, não o descanso de quem está cansado, o descanso violento de quem crê, de quem declarou sobre 6 áreas da vida e agora descansa, porque sabe que o ciclo foi completado, que o que foi plantado vai brotar, que o que foi liberado vai se manifestar. Amanhã você vai entender por que o descanso é o decreto mais poderoso de todos. Antes de você ir, deixa eu te abençoar. Que o mesmo Deus que deu a Salomão a sabedoria que ele pediu, antes mesmo que ele soubesse
o que pedir, te dê a direção que você precisa, que a névoa que estava à sua frente comece a se dissolver hoje, que o próximo passo que você precisa dar apareça com a clareza que só vem do alto, que você durma esta noite com a paz de quem entregou nas mãos do Pai, o que as suas próprias mãos não conseguiam resolver, e que amanhã você acorde pronto para o descanso mais poderoso do ciclo, o descanso de quem crê. Amém.